Amém. Glória a Deus. Ué, é para pregar daqui agora? Louvado seja o Senhor, né? Por mais esse testemunho, pela graça dele que tem nos alcançado a cada dia. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Que alegria estar de volta nesse lugar. E maior alegria de ver a casa desse jeito, os filhos aqui de volta, né? Porque eu fiquei sabendo que semana passada eu não estava aqui e os filhos decidiram tirar férias também, né? Decidiram tirar folga também. Me avisaram, me falaram, tá pensando que eu estava a 15 mil quilômetros daqui e eu não estava sabendo, não? Tô sabendo, me falaram que os filhos também decidiram tirar folga. Mas graças a Deus que retornaram hoje à casa do Pai, né? A viagem foi maravilhosa. Vocês devem imaginar, alguns acompanharam. Aprendi muito, vou compartilhar ainda muito com vocês, tem muita coisa para compartilhar. Mas além de ter aprendido, eu vivi também momentos maravilhosos com o Senhor, de intensidade na presença do Senhor. E eu quero compartilhar com vocês hoje uma dessas experiências que eu tive lá, enquanto eu estava visitando o Monte da Multiplicação dos Pães e dos Peixes, e depois lá no Mar da Galileia. Eu vivi uma experiência com o Senhor ali, fui ministrado pelo Espírito Santo, e eu quero compartilhar com vocês. Vou passar um vídeo para vocês entenderem um pouquinho, e a gente já vai conversar mais.
Aleluia. Essas imagens e esses vídeos foi o que gravei, tirei para trazer para vocês tentarem ter ideia de um pouquinho do que eu vivi, do que eu experimentei naquele lugar. Primeiras imagens foram as imagens quando a gente estava lá no monte da multiplicação dos pães e dos peixes, quando Jesus pega dos seus discípulos 5 pães e 2 peixes e multiplica e alimenta uma multidão. E saindo dali nós fomos para o Mar da Galileia. E exatamente como aconteceu na história bíblica, nós fomos para o Mar da Galileia e ali navegamos no Mar da Galileia e paramos aonde os historiadores acreditam que foi onde Jesus encontrou os discípulos quando veio andando sobre as águas. E ali tivemos um culto, um momento de adoração, um momento de ministração muito forte, muito intenso. E enquanto eu estava nesses momentos, enquanto eu estava sentado lá no monte, meditando, refletindo, o Espírito Santo estava falando comigo. E enquanto eu estava ali naquele barco também, no meio do Mar da Galileia, o Espírito Santo também estava falando comigo e pedindo para eu compartilhar, para eu trazer, para compartilhar algo com vocês. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, por favor. Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, versículo 13. Você que nos visita nessa noite, se estiver sem a sua Bíblia, vamos te ajudar. O irmão que está do seu lado aí, da esquerda, da direita, vai compartilhar com você. Os irmãos fiquem atentos, por favor. Ou se você trouxe, vamos te ajudar a encontrar o livro de Mateus, lá no capítulo 14, versículo 13, para que você consiga acompanhar a leitura conosco. Quem achou diz amém. Quem não achou diz socorro. Se alguém falou socorro perto de você, não é Dona Socorro não. Dona Socorro está aqui na frente. Deixa ela em paz. Mateus capítulo 14, versículo 13. Vamos lá. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades seguindo-o por terra. E então Jesus se afasta, estava ali naquela mesma região da Galileia, e ele se afasta para o outro lado da margem, e as pessoas ficaram sabendo que ele estava indo para lá, e foram a pé atrás dele. Ele de barco, e as pessoas contornando ali o Mar da Galileia e seguindo a ele. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, e compadeceu-se dela. E nela tinha enfermos, e Jesus curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto, e a hora está adiantada. Despede, pois, as multidões, para que, indo às aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam se retirar daqui. Dai vós mesmo a eles de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei os 5 pães e 2 peixes para mim. E tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Fez o quê? Os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Versículo 22. Logo a seguir, compeliu, empurrou, obrigou Jesus, os discípulos, a embarcar e passar adiante dele para o outro lado da margem, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era forte e contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-o andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram.
Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu mesmo, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Eu confesso para vocês que eu já li esse texto muitas vezes, já ministrei sobre ele também muitas outras vezes, mas o que o Espírito Santo compartilhou comigo lá naquele lugar foi realmente especial, foi inédito. Só parando para ler esses versículos aqui era impossível conseguir extrair o que o Espírito Santo compartilhou comigo, se não fosse através da revelação mesmo do Espírito Santo, se não fosse através de uma experiência vivida com ele. O tema da mensagem é: passemos para outra margem. Você pode repetir comigo? Passemos para outra margem. Fala assim: por que precisamos passar para outra margem? Porque a outra margem é lugar de um novo nível. A outra margem é um outro nível. Então, quando Jesus convida os discípulos para passarem para outra margem, Jesus os convida para irem a um novo nível. E eu recebi um convite de ir a um novo nível na minha vida, em várias áreas da minha vida. E eu hoje venho compartilhar com vocês, o Espírito Santo mandou estender a vocês esse convite, essa oportunidade de ir a um novo nível nas suas vidas também. Quem quer um novo nível na sua vida? Levanta a mão assim. Então preste atenção nessa mensagem. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês: o lugar do último milagre é muito complicado. Por que que o lugar do último milagre é complicado? Preste atenção nesse caso aqui, vamos entender esse exemplo aqui. Os discípulos estavam em cima do monte, onde Jesus faz a multiplicação dos pães e dos peixes, alimenta 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, então colocando uma mulher para cada homem que estava lá. E sendo bem modesto, porque eu vi isso com meus próprios olhos, judeus, muçulmanos, árabes, eles são bem modestos em multiplicar, eles seguem a risca o mandamento crescer e multiplicar-vos. Então, colocar uma criança para cada um, estou sendo bem modesto. Então, tinha 5.000 homens, mais uma mulher para cada um, 10.000, mais uma criancinha para cada um, 15.000 pessoas que tinha ali. E então estavam naquele monte, não tinha nada para comer, já estava chegando o fim da tarde, e os discípulos falam com Jesus: vamos mandar eles embora, vamos despedir eles, para cada um ir para sua casa, para suas aldeias, e lá cada um comprar alguma coisa para comer, ou ir para casa comer, porque a gente não vai ter nada para oferecer para essa multidão. E Jesus falou: não vamos despedir eles não, eles vão comer aqui mesmo. E os discípulos responderam: mas vão comer o que se a gente não tem nada para comer? E nos outros evangelhos a gente vê também alguns outros detalhes, os discípulos falando com Jesus: essa hora está tarde. Primeiro, que não tem mais nada aberto, o comércio não está aberto, e segundo, que mesmo que tivesse, a gente não tem dinheiro suficiente para comprar comida para esse monte de gente. Consultaram lá o tesoureiro Judas, e ele falou: está quebrado, o caixa tá fraco, não tem verba no caixa não. E eles disseram: como que nós vamos fazer para alimentar essa multidão? E Jesus falou: não, deixa eles aqui, não vamos mandar eles embora não. E então olharam para um lado, para o outro, e viram que um menino tinha ido para lá, ouvir Jesus, assistir Jesus também, e com a expectativa, acho, de ficar o dia todo lá, levou um lanchinho para ele. Levou 5 pães e 2 peixes. Mas aquele ali provavelmente era o lanche do menino, porque 5 pães e 2 peixes não dá para alimentar todo mundo, né? Então o menino levou 5 pães, comia 2 pães e meio no almoço, 2 pães e meio na janta, um peixinho no meio de cada pão desse, né? Era praticamente um Macfish, né, que ele estava fazendo, né? Pão com peixe. O menino já preparou um Macfish para ele levar. E então, era o que ele tinha para ele comer. Mas os discípulos descobriram e conversaram, avisaram isso a Jesus. E Jesus falou: traga para mim o que tem. E então, apanhando aqueles 5 pães e 2 peixes, como diz a história, ergueu aos céus, ergueu os seus olhos também, abençoou, deu graças a Deus porque tinha aquilo. E então vemos o milagre acontecendo, os pães sendo multiplicados, os peixes também, e Jesus ia entregando na mão dos discípulos, ia repartindo, e cada vez que ia repartindo um pão, que você repartia em 2 metades, ali virava 2 pães, 2 novos pães. E aconteceu isso também com os peixes, e no final da história todo mundo comeu, ficou muito satisfeito, foi todo mundo farto, ficou todo mundo farto, e diz a história que ainda sobraram 12 cestos cheios dos pães e dos peixes.
A história não nos dá esse detalhe, mas eu acredito que Jesus deve ter mandado entregar esses 12 cestos para o menino. Uma forma também de abençoar a sua vida, restituir a sua vida, e uma forma também de mostrar a ele o poder de uma semente. Porque a princípio 5 pães e 2 peixes era pouco para alimentar uma multidão. Mas mesmo o nosso pouco, quando está com Jesus, é muito. É isso que nós precisamos entender. E a maioria das vezes, quando nós temos algo nas nossas vidas que nós consideramos pouco, insuficiente, a nossa tendência é reclamar. E uma coisa que me constrangeu muito quando eu estava sentado naquele lugar refletindo, é que quando Jesus põe os 5 pães e 2 peixes, ele não reclama, ele não murmura, ele agradece e abençoa. E é exatamente aí que acontece o milagre. Quantas vezes nós reclamamos dos filhos, dos maridos, das esposas, do trabalho, do salário, da saúde, da igreja, do líder, do pastor, e assim vai embora a lista. Quantas vezes nós reclamamos? Quantas vezes estamos insatisfeitos, achamos insuficientes, estamos descontentos com alguma coisa, e a primeira atitude que nós temos é reclamar. E nós sabemos que a reclamação, que a murmuração, ela prolonga, perpetua o deserto sobre as nossas vidas. E vemos Jesus agradecendo e abençoando. E o que acontece quando Jesus agradece por aquilo que a princípio era pouco, e quando Jesus abençoa aquilo que a princípio era pouco? É multiplicado, o milagre acontece. Talvez você esteja à espera de um milagre também na sua vida, e ele ainda não chegou por causa da murmuração, por causa da reclamação. E então tome uma decisão na sua vida: parar de murmurar, parar de reclamar, parar de questionar, e passe a agradecer ao Senhor, passe a abençoar. Presta atenção, Jesus põe 5 pães e 2 peixes para alimentar mais de 15 mil pessoas, e abençoa. Por que você não tem abençoado a sua família? Por que você não tem abençoado o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais? Por que você não tem abençoado o seu trabalho, o seu local de trabalho? Por que você não tem abençoado o salário que você recebe? Porque você tem reclamado. E ao invés de reclamar, abençoa. Mesmo que você esteja descontente, mesmo que você considere insuficiente, mesmo que você não esteja feliz, satisfeito com o que você recebeu, mas abençoe, porque é quando nós abençoamos que o milagre acontece. E acontece então uma transformação, acontece algo inesperado, e o Senhor nos abençoa com base nessa atitude. E então foi muito difícil tirar os discípulos do lugar do milagre, porque ali eles viram 5 pães e 2 peixes alimentando mais de 15 mil pessoas. E então eles estavam num monte, e é um monte alto, considerável, e primeiro que eles estavam em um nível alto, em um bom nível. E então quando Jesus manda eles descerem do monte, literalmente eles precisariam descer de nível. E o segundo é que lá naquele monte eles tinham presenciado um milagre. E então primeiro que eles não queriam descer de nível, isso é normal, nós não gostamos de descer de nível nas nossas vidas. Quando alcançamos um determinado nível em qualquer área das nossas vidas, nós queremos continuar ali, permanecer ali. E principalmente quando o nível que nós alcançamos é um nível inédito e é um nível onde a gente viveu uma experiência boa, uma experiência maravilhosa. E eles estavam naquele monte, num lugar alto, bonito, com uma vista bonita, maravilhosa, e tinham visto ali um milagre. E então Jesus pede para eles descerem. O texto não nos dá esse detalhe, mas a partir de algumas questões nós podemos ter essa interpretação. Jesus manda eles descerem dali e eles não descem, eles começam a resistir para descer daquela montanha. E eu imagino até que eles começaram a cantar uma música lá, uma música que a gente conhece bem, né? Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem. Eu imagino que os discípulos estavam falando isso para Jesus, falando: não, deixa eu ficar aqui. A gente aqui tem uma palavra maravilhosa, o Senhor compartilhou uma palavra maravilhosa. Por que você não me deu o dó maior aí? A gente não combinou isso? Brincadeira, né? Viu? Perdeu o tempo da música, né? Perdeu o time, né? Então tá bom. Não é todo dia isso não, você sabe, né? Deu mole. Eles tinham visto uma multiplicação. Estavam ali ouvindo uma mensagem, um sermão, um ensino de Jesus maravilhoso. Tinham comido e bebido. E agora Jesus fala para eles: desce do monte e vai para o barco, e pega o barco e atravessa para outra margem. E então eles resistiram, eles não queriam fazer isso.
mas eles precisavam descer de nível e eles precisavam deixar o lugar do último milagre. E às vezes isso acontece nas nossas vidas também. Nós temos resistência em deixar o lugar do último milagre. Nós ficamos presos ao último milagre. Eu ouvi dizer uma história que um dia perguntaram a Oscar Niemeyer, um dos maiores arquitetos do mundo, inclusive ele tem algumas obras lá em Israel também, perguntaram para ele assim: qual é o maior projeto que você já fez na sua vida? E ele falou: o próximo. E perguntaram isso para ele várias vezes, e sempre ele respondia: o próximo projeto. Então era uma pessoa visionária que nunca ficava preso ao passado, mas estava sempre de olho no futuro. Ele não anulava a conquista que ele tinha alcançado, mas ele estava sempre de olho naquilo que estava por vir na sua vida. E então os discípulos, quando decidem não querer descer daquele lugar, ficar naquele monte, eles trazem ali um prejuízo para a sua vida. Porque quando ficam presos no lugar do último milagre, isso quer dizer que os próximos que estão para acontecer estão comprometidos. Porque nós lemos a história aqui e vemos que a história não parou na multiplicação dos pães e dos peixes. Nós vemos que depois dessa história aqui, logo adiante, acontece outro milagre. Mas se eles então ficam presos ali naquele monte, não descem dali, eles iam ser impedidos de viver, de experimentar o próximo milagre. E muitas das vezes acontece isso nas nossas vidas também. Nós nos acomodamos naquilo que nós conquistamos, naquilo que nós alcançamos, naquilo que aconteceu na nossa vida. E muitas das vezes não é só de forma positiva, nós nos acomodamos não só diante do milagre, da conquista que aconteceu, mas muitas das vezes nós nos acomodamos também, nos atrofiamos diante de uma perda, diante de algo ruim que nós sofremos, e nós ficamos ali estagnados naquele lugar. Não queremos sair dali daquele lugar. Olha uma coisa aqui comigo, olha no versículo 22, no capítulo 14 ainda, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos. Eu procurei, eu fiz uma pesquisa, você não acha essa palavra aqui de novo no Novo Testamento, Jesus fazendo isso com os discípulos. É a única vez que nós vemos Jesus compelindo os discípulos, isso no português. E eu fui buscar no original o que quer dizer isso, e o grego diz que é empurrar obrigatoriamente. Jesus precisou empurrar os discípulos, precisou obrigar os discípulos a descerem do monte da multiplicação. É sinal que eles não queriam sair de lá. Todas as outras vezes Jesus falava: vai para tal lugar, faz tal coisa, faz assim. Jesus não precisava compelir, ele não precisava empurrar, obrigar. Mas aqui nesse caso específico ele precisou obrigar, empurrar os discípulos. Porque provavelmente Jesus tenha falado algumas vezes, eles estavam resistindo e não queriam descer, porque eles estavam presos ao lugar do último milagre. O último milagre é muito bom, foi maravilhoso, ouvir a mensagem de Jesus, ver todo mundo se fartando, se alimentando, os 12 cestos que sobraram e provavelmente abençoaram a vida daquele menino que ofertou os 5 pães e 2 peixes. Então saiu de casa com 5 pães e 2 peixes, mas voltou para casa com 12 cestos cheios. Provavelmente aquilo ali podia ser a última coisa que ele tinha na sua casa, mas levou provisão para sua casa porque semeou. Muitas coisas maravilhosas, mas eles precisavam viver um novo tempo na vida deles. Eles precisavam ir para a nova margem. E a nova margem, a outra margem, é um novo nível. E Jesus queria levar os discípulos para um novo nível. E todas as vezes que nós ficamos presos assim ao passado, ficamos presos ao que aconteceu, ao ontem, às vezes é um relacionamento nas nossas vidas, às vezes é uma questão profissional, uma questão financeira. Todas as vezes que ficamos presos ao passado, seja lá de uma coisa muito boa que aconteceu, ou seja lá de um trauma que nós vivemos, nós estamos nos impedindo de vivermos, de presenciarmos o novo milagre que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. E muitas das vezes o Senhor está pronto para fazer, pronto para nos levar a uma nova experiência, e nós estamos resistindo. Mas saiba de uma coisa: mesmo que seja necessário te empurrar, mesmo que seja necessário te obrigar, mesmo que seja necessário te compelir, como diz aqui a expressão, Jesus vai fazer isso com você, porque Ele quer te levar a um novo nível, quer te levar a nova margem, a uma nova experiência, em nome de Jesus. Amém? Preste atenção em uma coisa: Jesus não mandou eles descerem dali à toa. Jesus fala para eles: descem daqui do monte, pega o barco e vai para outra margem, enquanto eu vou despedir a multidão e vocês podem ir para lá. E depois de ter despedido aquela multidão toda, Jesus vai orar e fica ali orando por muitas horas.
E eles pegam o barco e começam a atravessar ali o mar da Galileia. E foi escurecendo e ficou a noite. E chegou uma tempestade ali naquele lugar. Na verdade, não diz que estava chovendo ainda, mas estava ventando muito. E isso me intrigou também por um tempo, mas antes de ir lá eu já tive essa resposta. E lá eu pude verificar isso com os meus olhos. O mar da Galileia é rodeado por montanhas muito altas. O mar da Galileia fica a 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então realmente é um vale, é um buraco muito grande. E é todo rodeado de água. Chama de mar, mas é uma lagoa, e uma lagoa de água doce. E quando a gente ouve falar que tinha uma tempestade ali dentro, tinham ondas muito grandes ali dentro, a ponto de afundar o barco, isso causa curiosidade. Fala assim, mas como que uma lagoa vai ter ondas tão grandes a ponto de afundar o barco? De um lado do mar da Galileia tem essas montanhas muito grandes, de outro também. E quando essas montanhas vão se encontrar, antes delas se encontrarem, tem um pedaço que é cortado assim, faz um buraco entre uma montanha e outra, e ali fica um canal, eles chamam aquilo ali de canal, e ali tem um canal aonde o vento vem do deserto, no deserto venta muito, e o vento vem, bate naquelas montanhas, não entra no mar, mas naquela região, naquele canal, como esse corredor aqui, o vento entra certinho ali, e aquele canal dá exatamente no meio do mar da Galileia. Então o vento passa no meio do mar da Galileia, no meio dessa lagoa, e começa a agitar as águas. E quando venta muito no deserto, o vento canaliza exatamente ali e agita aquelas águas. E acontece isso até hoje. Eles falam que já viram ondas ali no mar da Galileia de quase 2 metros de altura. Ainda no dia de hoje, ainda na época de hoje, eles veem ondas muito grandes ali. Quanto maior o vento, maior são as ondas. E é por isso que o mar se agita, e realmente aconteceu, e acontece até hoje essa tempestade, esse mar agitado, e os discípulos estavam ali, naquele mar. E hoje em dia tem muitos recursos, né? Os barcos são maiores, barcos motorizados e equipamentos e tal, mas naquela época não era assim. Inclusive, eu visitei um museu lá que eu pude ver o barco que eles utilizavam para fazer essas travessias, um barco super simples, feito de madeira somente, com remo manual também. E então eles estavam no meio daquela tempestade, e olha que tinha pescadores ali, homens experientes com mar, com pesca, com barco, mas naquele momento começaram a ficar apavorados. E por incrível que pareça, o último milagre que eles tinham vivido, eles tinham aprendido algo, tinham recebido um legado. Mas o legado que Jesus queria deixar para eles, no segundo milagre que ele ia fazer, é muito maior do que no primeiro legado. Veio a tempestade, quase afundou o barco, mas eles foram desafiados agora, não a superar a fome, eles foram agora desafiados a superar a tempestade. No primeiro milagre tinham pessoas com fome, e eles trouxeram pão, trouxeram peixe, e eles foram alimentados, foram saciados. Agora o desafio é maior. Eles precisam superar uma tempestade, precisam enfrentar ela e vencer ela. E por incrível que pareça, o legado, o aprendizado que eles vão ter aqui nesse segundo ato é muito maior do que no primeiro, do que na multiplicação. No primeiro todo mundo comeu, se fartou. Mas pensa comigo o seguinte, inclusive hoje em dia é indicado, os médicos indicam isso, comer de quantas em quantas horas? 3 em 3 horas. Então o milagre que Jesus fez de alimentar 15 mil pessoas com 5 pães e 2 peixes, no máximo em 3 horas, estaria esquecido. Porque daqui a 3 horas estaria todo mundo com fome de novo. E então Jesus faz um grande milagre, mas daqui a pouco todo mundo esquece. Quer ver uma coisa? O que você comeu ontem no almoço? Alguns lembraram, outros não. O que você comeu há 3 dias atrás na janta? Complicou, né? Então, agora raciocina comigo. Se você esqueceu o que você comeu anteriormente, você vai esquecer que foi milagre também, que multiplicou também. Se você não se lembra que comeu, muito menos que foi multiplicado, muito menos que teve um milagre. E então aquele milagre, ele era muito momentâneo, ele era muito passageiro. Ele não ia causar um legado definitivo na vida deles, um ensinamento como Jesus queria deixar. E então por isso que Jesus convida eles a entrar no barco e ir para uma outra margem.
A multidão, tudo bem, que vai experimentar um milagre desse, vai ficar feliz e tal, e vai se satisfazer com um milagre desse. Mas os discípulos, Jesus sabia que precisava de coisas maiores, precisava de um novo nível. E então é por isso que Jesus manda eles entrarem no barco e ir para um outro lado. Na tempestade, Jesus queria ensinar para eles que assim também seria na sua vida, no seu dia a dia. No seu dia a dia precisariam enfrentar, vencer e superar as tempestades da vida. A questão não é o alimento, a questão não é o almoço, a janta, não é o que comer, o que beber, porque isso o Senhor tem um compromisso que vai nos dar o que comer, o que beber todos os dias. Mas a questão é nos ensinar a superar as tempestades da vida. Porque muitas das vezes tem o que comer na mesa, tem o que beber na mesa, mas nós não conseguimos comer e beber porque estamos aflitos na tempestade que nós estamos atravessando. Ou você nunca passou por isso? Perder a sua fome diante de um grande problema que você está enfrentando. E então a questão não é ter o que comer ou o que beber. A questão é aprender a enfrentar as tempestades da vida. E é isso que Jesus queria ensinar os discípulos. Para a multidão, só comer e beber estava bom, mas os discípulos precisavam de algo mais. Precisavam aprender que não teriam Jesus ali fisicamente com eles para sempre, e que muitas outras tempestades viriam, e que eles precisariam ser fortes para enfrentar, superar e vencer essas tempestades que estariam por vir também. Outra coisa é que quando eles estavam lá no monte, eles estavam sendo tratados, ministrados no coletivo. Mas o resultado, os frutos de ser ministrado no coletivo é um. Agora, os frutos e o resultado de ser ministrado no individual, no particular, é outro. É por isso que Jesus tira os seus discípulos no meio daquelas 15 mil pessoas, mais ou menos, e coloca os 12 ali dentro do barco, para que eles pudessem aprender algo com ele ali no individual. Entenda isso também, irmãos. Em muitos momentos nós vamos olhar para o lado, para o outro, para a vida de uma pessoa e para outra, e parece que está tudo bem com todo mundo, e parece que só nós temos passado por uma dificuldade, só nós temos passado por uma tempestade. Se você tiver essa impressão, entenda que não é uma coisa ruim, não é um ponto negativo que veio sobre a sua vida para te açoitar, para te causar mal. Entenda que você pode estar sendo tratado no individual. Muitas das vezes, quando nós estamos no coletivo e está tudo bem no coletivo, nós não reconhecemos aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas e pelas nossas vidas. Mas quando o Senhor nos leva no individual, no particular, Ele trata exatamente o que nós estamos precisando. O que os discípulos precisavam não era comer e beber, o que eles precisavam aprender era superar as tempestades da vida. E muitas das vezes, quando estamos no meio da multidão, está tudo bem, nós não somos tratados, ministrados naquilo que nós precisamos. E Jesus levou eles para o individual, para ministrar exatamente o que eles precisavam. E então, de repente, quando a coisa já estava feia, eles já estavam desesperados, Jesus aparece andando sobre as águas. Diz a história que estava já na 4ª vigília da noite. A 4ª vigília da noite é de 3 horas da manhã até 6 horas da manhã. A primeira vigília, de 6 horas da tarde, 18 horas, até 9 horas da noite, 21 horas. Segunda vigília, de 21 à meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3 horas da manhã. E 4ª vigília, de 3 da manhã às 6 da manhã. Se você já foi na rua, já andou na rua 3 horas da manhã, você sabe como é que é, né? A escuridão. E isso aqui, que tem iluminação pública, isso aqui que nós estamos em cidade grande. Agora imagine lá, que era uma cidade de interior, há 2000 anos atrás, sem iluminação pública, sem energia elétrica e no meio de um mar, 19 quilômetros de comprimento, e eles estavam mais ou menos na metade. Então vamos colocar aí uma coisa em torno de 8, 9, 10 quilômetros que eles estavam para dentro. E então, com certeza, não tinha nenhuma luz, tudo escuro, e as ondas tentando derrubar eles. E isso já era o suficiente para causar todo o pânico, todo o pavor. Mas para piorar a situação, Jesus aparece andando sobre as águas. E a história que nós lemos aqui diz que eles ficaram apavorados, aterrorizados, com medo, gritaram. E o que eles gritaram? É um fantasma. Eu confesso para vocês que eu chego a achar engraçado essa expressão fantasma.
Porque aqui na nossa cultura, no nosso cotidiano, isso é coisa de criança, né? De adolescente, acreditar em fantasma. Olha que nem adolescente acredita mais, é coisa de criança. E algumas crianças, né? Que outras, hoje em dia, nem nisso mais acreditam. Mas eu fico olhando um monte de marmanjo, olhando para frente assim, falando, é um fantasma, né? Para você ver como que estava a situação, irmão. Até um homem grande, um pescador, que geralmente é corajoso, olhando e acreditando em fantasma. E isso estava acontecendo em função da aflição, da situação que eles estavam passando. E Jesus vem andando sobre as águas, eles se espantam, e a princípio, acham que a situação piorou para o lado deles. Eles estavam no meio do mar da Galileia, às 3 horas da manhã, com as ondas afundando o seu barco, tudo escuro, está tudo complicado. E eles imaginaram, não podia ficar pior. E de repente, às 3 horas da manhã, fica pior, que aparece um fantasma. E eles imaginaram, eu acho que é porque a gente está resistindo aqui dentro desse barco, e a gente está conseguindo atravessar, está se esforçando, então o fantasma apareceu para afundar o nosso barco de vez. E então eles imaginaram, não podia piorar a situação, mas piorou, aparece um fantasma. E quando Jesus aparece, eles imaginam que aquilo ali era uma má notícia. Eles pensam que aquela notícia que eles recebem agora, de estar aparecendo alguém, de estar vendo alguém, eles acham que aquilo ali era ruim. Mas na verdade era uma boa notícia. Quem estava aparecendo ali era Jesus. E assim também acontece nas nossas vidas. Tem momentos que nós recebemos uma notícia nas nossas vidas, e quando nós recebemos, a princípio nós achamos que é algo ruim. Nós choramos, nós reclamamos, nós murmuramos, nós gritamos, nós nos apavoramos quando recebemos determinadas notícias. Mas mal sabemos que aquela é uma boa notícia. Era o próprio Jesus que estava indo encontrar com eles. Mas eles começam a se apavorar, gritar e achar que era um fantasma. E pensam que é uma má notícia. E isso acontece com a gente também. Eu tenho certeza que já aconteceu alguma vez, pelo menos uma vez na sua vida. Você chega na empresa e recebe a notícia que chegou uma demissão, que você foi demitido, está de aviso. Você chega em um consultório médico e recebe um diagnóstico que você não estava esperando. Você recebe uma notícia de algum familiar, de algum ente querido. Você recebe uma notícia de um relacionamento que você estava. Tenho certeza que todo mundo já recebeu aqui uma notícia inesperada e a princípio indesejada. E quando nós recebemos essa notícia, a primeira coisa que nós fazemos é como os discípulos fizeram. Encaramos isso como uma notícia ruim. Achamos que é mais um problema que está chegando, é mais um problema que está surgindo nas nossas vidas. Mas quando nós não estamos atentos, quando não estamos discernindo o que está acontecendo nas nossas vidas, é exatamente isso que acontece. Todas as notícias que chegam nos parecem ruins. Principalmente quando nós estamos já em meio a situações complicadas na nossa vida. Eu vivi um tempo que eu estava passando por um momento difícil financeiro na minha vida, na empresa. E então, todas as vezes que o telefone na empresa tocava, eu tinha ataque cardíaco. Parecia que eu ia desmaiar, parecia que eu ia morrer. Porque todas as vezes que o telefone tocava, eu achava que era alguém que estava ligando para cobrar. Eu achava que era alguém que estava ligando para pressionar, ou para cobrar de novo, ou para ameaçar em função das cobranças. E eu não podia ouvir o telefone tocar em nenhum momento. E teve uma dessas vezes que o telefone tocou, e eu fiquei assim, com falta de ar, o coração acelerou, disparou, e passaram para mim ligação, quer falar com você. E aí mesmo que eu fiquei mais nervoso ainda, e quando eu pego o telefone e começo a falar, era um cliente querendo fechar um negócio, e um bom negócio, um ótimo negócio. E então eu me identifiquei com essa história, e eu vi que isso aconteceu na minha vida. Uma notícia que eu recebo, em função da situação que eu estou vivendo, qualquer coisa eu já acho que é uma notícia ruim, mas na verdade era uma notícia boa, na verdade era algo ao meu favor, e eu já olhava aquilo, encarava aquilo como algo contra mim, algo ruim na minha vida. E isso acontece na sua vida também. Quando nós estamos aflitos, quando nós estamos desesperados em função das situações que nós já estamos vivendo à nossa volta, nós temos dificuldade de entender aquilo que é bom para as nossas vidas. Nós temos dificuldade de enxergar o socorro. Nós temos dificuldade de enxergar a resposta de Deus.
Os discípulos estavam no meio da tempestade, e eis que a resposta chega sobre a vida deles, e eis que o socorro chega sobre a vida deles. Mas no momento que a resposta chega, que o socorro chega, eles gritam dizendo que é um fantasma. Eles ficam com medo do seu próprio socorro, da sua própria resposta. Quando o seu mestre chega para encontrar com eles, é no momento que eles ficam desesperados e acham que as coisas estão piorando na vida deles. Se você está tendo essa impressão, esse sentimento, que as coisas na sua vida estão piorando nesse momento, se você acha que alguma área da sua vida está piorando nesse momento, eu quero te desafiar a se acalmar. Eu quero desafiar você a acalmar a sua alma, acalmar o seu espírito. Porque muitas das vezes pode estar chegando nesse momento um socorro na sua vida. Muitas das vezes pode estar chegando nesse momento uma resposta na sua vida. Mas porque você está tão aflito, você não consegue enxergar que aquela ali é a resposta, é o socorro para a sua vida. E você acha que é mais uma resposta ruim. E então eu quero desafiar você a se acalmar, a aquietar a sua alma, a aquietar o seu coração, se tranquilizar, para que você possa entender e enxergar que aquilo ali não é uma coisa ruim, mas que aquilo ali é uma resposta, é o socorro do Senhor sobre a sua vida. E olha o que Jesus respondeu para eles quando começaram a gritar: ei, sou eu, não tenham medo, tenham bom ânimo, sou eu, não tenha medo, tenha bom ânimo. E é exatamente isso que Jesus quer falar com você no silêncio. É exatamente isso que Ele quer ministrar no seu coração. Ele sabe muito bem que você está em meio à tempestade. Ele sabe muito bem que as ondas estão altas. Ele sabe muito bem que está escuro, que você está com medo. Ele sabe, mas Ele quer ir ao seu encontro. E Ele quer dizer isso para você: não tenha medo, porque sou eu que cheguei para te ajudar. Mas enquanto estamos aflitos, nós achamos que aquilo veio contra as nossas vidas. Meu irmão, pare de achar que tudo é o diabo, que tudo é o inimigo, que tudo é Satanás. Os discípulos chamaram o próprio Jesus de fantasma. Em outras palavras, chamaram o próprio Jesus de Satanás. Chamaram o próprio Jesus de diabo. Falou: é o diabo que está vindo, e Satanás está vindo para pegar. Mas na verdade não era. Era o Senhor, era Jesus, era o próprio Deus. Tudo que acontece na sua vida, você tem atribuído a Satanás, ao inimigo, ao diabo, ao adversário. Muitas das vezes é uma obra de Deus na sua vida, e você está dizendo que é o seu inimigo que está trabalhando na sua vida. Se acalme, aquiete o seu coração, para você conseguir diferenciar, discernir quem é que está trabalhando, quem é que está agindo na sua vida. Porque não quer dizer que quando você pensa que recebeu uma notícia ruim, que é Satanás que está te dando essa notícia. Porque essa notícia pode ser exatamente o socorro, a resposta que você precisa na sua vida. Às vezes Deus está fazendo algo e você não consegue perceber, porque você está tão envolvido com a tempestade que você tem passado, que você tem vivido. Você está entendendo? Amém? Quem está entendendo, levanta a mão assim. Amém. E quando a gente chega aqui no momento que Jesus anda sobre as águas, chega próximo deles e fala para eles: não tenham medo, sou eu. Nós vemos um cara ousado, maluco, dando uma resposta. Olha aqui comigo, versículo 28. Capítulo 14, versículo 28. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. 12 discípulos, todo mundo gritando: é fantasma. E o mestre diz: não tenha medo, sou eu, tenha um bom ânimo. E então Pedro imediatamente responde para Jesus: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Olha o detalhe: sobre as águas. Pedro estava expressando muitas coisas para Jesus quando ele fala isso. Eu não sei se você já percebeu esse detalhe. Se Pedro só fala assim: se é o Senhor mesmo, manda ir ter contigo. Jesus poderia falar: vem, e o barco de repente seria atraído para perto de Jesus. E não só Pedro iria para perto de Jesus,
mas os outros 11 discípulos que estavam com ele iriam. Mas lembra que eu te falei que lá no monte é lugar de experiência no coletivo, mas dentro do barco é lugar de experiência no individual, no particular? Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro. Quando ele fala, se for o Senhor mesmo, manda-me ir ter contigo sobre as águas. Sinceramente, mais seguro e mais cômodo, humanamente falando, era ficar dentro do barco. Pedir um sinal, pedir que Jesus viesse até o barco, mais perto, para eles verem que eles conheciam Jesus. Pedisse que o barco fosse para perto de Jesus. Mas Pedro, na sua ousadia, que a gente já conhece, costumeira ousadia, ele fala, se for o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo, manda eu ir até aí, mas eu quero ir sobre as águas. Se o Senhor está andando sobre as águas, eu quero andar também. Porque se é o meu mestre que estiver andando sobre as águas, eu tenho certeza que eu também vou andar sobre as águas. E então Jesus, os versículos a seguir nos ensinam isso. Jesus manda ele descer do barco e convida ele para ir até Jesus, e ele começa a caminhar e vai até o mestre. O que nós precisamos entender, queridos, é que nós também precisamos dessa ousadia. Nós precisamos da ousadia de aceitar a sermos desafiados. O nosso problema é que o dia a dia nos ensina que nós precisamos nos acomodar. Esse mundo nos ensina isso, que nós precisamos comprar uma casa confortável, que nós precisamos ter o melhor carro confortável, que nós precisamos ter roupas confortáveis. Esse mundo nos ensina a cada momento que nós precisamos encontrar coisas confortáveis para nos acomodar. E muitas das vezes esse mesmo comodismo tem nos impedido de sermos desafiados. Porque quando nós estamos acomodados, como eles estiveram acomodados lá em cima do monte, quando se assentaram para comer e ficaram de barriga cheia ouvindo uma boa palavra, eles se acomodaram, não queriam sair dali. Jesus precisou empurrar, obrigar eles para descerem dali. E muitas das vezes nós nos acomodamos também naquilo que nós conquistamos, naquilo que nós alcançamos, na situação que nós estamos vivendo. E então quando alguém nos desafia, o Senhor nos desafia, nós não aceitamos desafio. E quem dirá pedir para ser desafiado? Pedro pediu a Jesus, falou, me desafia. Eu sei que sozinho eu não posso andar sobre as águas, mas me desafia. Gera um desafio, lança um desafio sobre a minha vida, porque eu vou andar sobre as águas. E nós precisamos entender exatamente isso. Quando nós somos desafiados, nós conseguimos entregar o nosso melhor potencial. E é isso que Jesus quer fazer conosco dia após dia. Nos desafiar. Porque Ele sabe muito bem que nós podemos mais. Fala assim, eu posso mais. Eu posso mais. É exatamente isso. E Jesus sabe, Jesus sonda o seu coração, te conhece e sabe que você pode muito mais. E quando você aceita ser desafiado, é exatamente aí que o seu maior potencial vai ser entregue. O seu maior potencial vai ser exposto. E Jesus a todo momento quer exatamente isso, nos desafiar. E nós precisamos aceitar a ser desafiado pelo Mestre. Mas muitas das vezes nós estamos tão envolvidos com o nosso comodismo, com as nossas lamentações, com as nossas reclamações, com os nossos medos. Estamos tão ocupados lambendo as nossas próprias feridas que não temos tempo para sermos desafiados e apresentarmos então o nosso maior potencial. Mas Pedro, mesmo em meio àquela tempestade, mesmo no lugar escuro, mesmo diante de um possível fantasma, ele aceita ser desafiado e sai da sua segurança, sai da sua estrutura e então vive uma experiência que ninguém viveu. Ele caminhou sobre as águas com Jesus. Os outros 11 discípulos ficaram dentro do barco. Ele desceu. Quando nós ouvimos muitas pregações, ministrações sobre essa história, a maioria das coisas que as pessoas falam, que chamam a atenção, é para o fato de Pedro ter afundado. Nos versículos a seguir, fala que ele olhou para a tempestade e afundou. E então Jesus estende a mão e tira ele de lá. Mas temos a tendência de olhar só para isso. Pedro afundou, Pedro teve medo, um homem de pouca fé. Mas nós temos que olhar para o que ele fez. Os outros 11 continuaram lá, não afundaram porque estavam dentro do barco. Não aceitaram ser desafiados. Por que não desceram com Pedro também do barco? Falou, não, se meu irmão vai, eu vou também. Se é o nosso mestre, nós todo mundo vamos encontrar com ele.
Mas não, só Pedro desceu, só Pedro foi desafiado. E só Pedro viveu essa experiência na sua vida. E então, quando Jesus mandou os discípulos a passarem para uma nova margem e para o outro lado, Jesus queria levar eles num novo nível de experiência. Jesus queria deixar eles de viverem aquele nível de experiência só de multiplicar pão e peixe, só de matar a fome. Jesus queria ensinar eles a superar a tempestade da vida. E hoje o convite para você é exatamente esse. Chegou a hora de viver milagres maiores. Chegou o tempo de ver coisas maiores na sua vida. Chegou o tempo de ir para um novo nível, para uma nova margem. Eu sei que você tem visto coisas com o Senhor, tem vivido momentos com o Senhor, mas o Senhor quer te levar a um novo nível na sua vida. Mas nesse novo nível, saiba de uma coisa, o Senhor vai te desafiar. No meio da caminhada, saiba de uma coisa, o Senhor vai te desafiar. E quando Ele te desafiar, não tenha medo, porque vai ser exatamente no seu desafio que você vai conseguir entregar o seu maior potencial ao Senhor. Amém? Se coloque de pé, eu quero orar com você. Enquanto os ministros vêm para me ajudar, deixa eu compartilhar algo com você. Pode fechar seus olhos nesse momento. Vamos refletir acerca de uma questão. Já tinha escurecido, já estava mais da metade da madrugada. E os discípulos acharam que Jesus não estava mais vendo eles. Jesus estava longe. Mas na verdade não era isso que estava acontecendo. No momento que eles estavam lá naquela tempestade, no momento que eles estavam no meio daquele mar revolto, agitado, Jesus já estava pisando naquela tempestade. Jesus já estava andando sobre aquela tempestade. A tempestade que a princípio estava ameaçando os discípulos era a mesma tempestade que já estava debaixo dos pés de Jesus. Eu não sei o que você está passando na sua vida hoje, mas eu quero desafiar você a gerar fé e acreditar que essa mesma tempestade que você está passando hoje e que está ameaçando áreas da sua vida, ela já está debaixo dos pés de Jesus. A mesma tempestade que estava entrando no barco era a mesma tempestade que estava debaixo dos pés de Jesus. Agora o que você precisa fazer é acalmar o seu coração e acreditar que Ele está vindo ao seu encontro. Vai te dar uma resposta, vai te dar uma solução, vai te dar uma saída, vai fazer um milagre na sua vida, vai te desafiar, vai fazer acontecer algo novo, inédito na sua vida, que você ainda não viu, que ninguém viu. Ele vai fazer você viver algo maravilhoso. Mas hoje você precisa decidir sair do seu lugar, sair do comodismo. Pedro decidiu sair do seu lugar, do comodismo, descer do barco, deixou o medo, as lamentações de lado e decidiu descer do barco e oferecer o seu maior potencial. E é exatamente isso que Jesus quer que você faça nessa noite. Tomar uma decisão na sua vida, fazer uma escolha, decidir se levantar, decidir dar um passo, decidir caminhar em direção a Ele. Mesmo em meio ao mar revolto, mesmo em meio às notícias ruins, mesmo em meio à última notícia que você recebeu, que parece que é uma notícia que veio contra você, entenda que essa notícia que você acha que é ruim para você, pode ser exatamente a notícia do seu socorro, da sua resposta, da sua saída. Eu não sei se você já imaginou isso. Talvez você recebeu a notícia de um aviso prévio a um dia, uma notícia de uma demissão. Você já imaginou que é impossível você ir trabalhar em um lugar melhor, ter uma profissão melhor, ter um cargo melhor, um salário melhor, se você continuar preso àquele último lugar? Foi exatamente o que aconteceu com os discípulos. Nossa visão é limitada, nosso entendimento é limitado, irmãos. É por isso que nós não entendemos os planos de Deus por completo nas nossas vidas.
E nós temos a tendência de achar que tudo é o inimigo que está fazendo nas nossas vidas, mas não. Muitas das vezes é a sua resposta, muitas das vezes é a sua solução, muitas das vezes é o seu socorro que está chegando e você não está entendendo. E exatamente debaixo dessa consciência, debaixo desse entendimento, eu quero te fazer um convite nessa noite. Parar de gritar, parar de reclamar, parar de chorar, parar de murmurar e viver um novo tempo na sua vida. Viver o tempo da alegria, viver o tempo da resposta de Deus, viver o tempo do socorro do Senhor, viver o tempo do resgate do Senhor na sua vida. Porque enquanto você estiver prostrado, chorando, reclamando, gritando, você não vai conseguir enxergar, não vai conseguir reconhecer a resposta de Deus, a solução de Deus, o resgate do Senhor sobre a sua vida. E hoje o convite que eu faço para você é exatamente esse: acalmar o seu coração, abrir os seus olhos e enxergar que o Senhor está vindo ao seu encontro. As mesmas ondas que estão batendo no seu barco e tentando entrar sobre elas, já estão debaixo dos pés do nosso Mestre. Ele já está pisando nela, já está subjugando essa mesma tempestade. E nós também pisaremos nessa mesma tempestade. Pedro pisou naquilo que tentou o matar. Pedro caminhou sobre aquilo que estava ameaçando ele. Eu quero profetizar isso sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã. Talvez hoje você passe por uma tempestade na sua vida, que seja uma aflição, que seja um desespero, que seja uma grande angústia hoje na sua vida. Mas em nome de Jesus, aquilo que está tentando te matar, te afogar, te sucumbir hoje, vai ser exatamente em cima disso que você vai caminhar, vai construir o seu testemunho. Grandes coisas o Senhor fará sobre a sua vida. Aquilo que tentou afogar Pedro foi exatamente em cima disso que ele andou, em cima disso que o Senhor foi glorificado. Porque eu imagino que enquanto Pedro andava sobre as águas, os outros 11 discípulos começaram a dizer: louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. E quando as pessoas começarem a ver você andando sobre aquilo que um dia quase te matou, quase te afogou, elas também serão obrigadas a dizer: louvado seja o Senhor pelo que tem feito sobre a vida dele, pelo que tem feito sobre a vida dela. Então o convite é esse: se levante, pare de chorar, pare de gritar e entenda que o resgate chegou, que o socorro chegou. O Mestre veio ao nosso encontro e veio para nos levar a um outro nível, nos levar a uma outra margem, a um novo tempo sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos adorar o Senhor. Eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre o meu coração, quero sentir.